O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como mestre. A Moeda Perdida, com Rebeca e Douglas Pereira. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Resgatador, esta contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus que estão buscando aprender a amar, servir e ser como um mestre. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um projeto todo especial da Moeda Perdida. E quem me acompanha hoje é minha esposa. Oi, Seja muito bem-vinda. muito obrigada. Eu tenho escutado assim muitas pessoas contentes com essa dinâmica do que está ocorrendo aqui entre a espiritualidade e a saúde mental. O que você tem achado? Eu tenho gostado muito de fazer essas reflexões sobre o casamento entre essas duas coisas, saúde mental e espiritualidade. Na verdade, nós somos seres humanos holísticos e é legal saber que tá fazendo sentido para você também. Que bom. E ela falou uma palavra aqui, o casamento, e quem sabe já deixa para nossa conversa, porque a nossa conversa hoje é sobre o lançamento, a proposta da moeda perdida do casamento. Isso mesmo. Tenho tido amigos, queridos, conhecidos que têm enfrentado problemas em seu casamento. E quem sabe você conhece alguém, ou você mesmo, que está enfrentando situações ou complicações no seu casamento. E a realidade, né, Rebeca, é que não existe casamento perfeito. Não. E se alguém está pintando que tem um casamento perfeito, Ou eles estão mentindo, ou eles estão vivendo numa fantasia muito interessante. é verdade. Não existe casamento perfeito, Não. mas existem bons casamentos, Uhum. né? E casamentos com potencial para melhorar. Sim, existe o que a gente chamaria de relações saudáveis, né? E relações que estão trabalhando para ser mais saudáveis. E uma coisa que relacionamentos saudáveis têm em comum é que relacionamentos saudáveis exigem, né, trabalho, né, dedicação. Você tem que querer fazer o casamento funcionar para ele de fato funcionar. Muito bom. E eu me deparei com algumas estatísticas que eu quero apresentar para você. Provavelmente você sabe, eu e a Rebeca vivemos aqui no Canadá. E eu me deparei de estatísticas aqui do ano passado sobre o divórcio aqui no Canadá. E foram estatísticas que me assustaram de certa maneira em ver os dados de como se encontram a situação do casamento, como as pessoas têm optado pelo divórcio quando enfrentam dificuldades, quando enfrentam problemas no seu relacionamento. E é triste, né? É triste e a gente tá vendo que esses números parece que eles ficam cada vez maiores com o tempo, né? Bem, vamos dar uma olhadinha nesses números aqui. Rebeca, você se importa de ler o primeiro? Estima-se que 40 a 50% do primeiro casamento termina em divórcio. Eu só queria pontuar que eu lembro de dar uma palestra há alguns anos em São José dos Campos e a estatística que eu tinha era 1 em cada 3 casamentos acabava em divórcio. Depois 2 em cada 3 eu vi esse aumento. Então a gente tá vendo que esse número tá quase, tipo assim, a cada 2 casamentos, 1 agora tá terminando divórcio, especialmente no contexto canadense. Complicado. Preste atenção. 60% dos segundos casamentos têm maior probabilidade de se divorciar. Então, muitas vezes as pessoas, elas falam assim, não, eu casei com a pessoa errada, se eu achar uma outra pessoa, a situação vai ser melhor. E esses não os dados, né?
E eu vejo isso acontecendo na prática, né? Pessoas que já se relacionaram falam, não, esse vai ser diferente. E depois daquela fase que a gente chama da fase da lua de mel, de repente os padrões antigos começam a acontecer de novo e você fala, nossa, era tão diferente, agora eu tô vivendo os mesmos problemas. Por quê? Porque a raiz do problema provavelmente não foi resolvida. E eu vou falar, 73% dos terceiros casamentos acabam se separando. Esse número só vai aumentando, né, nas próximas relações. Que coisa, não? Que situação. As pessoas casam para serem felizes e muitas vezes divorciam para ser felizes. E a gente vê a fragilidade dessa instituição divina que foi estabelecida no Éden sendo atacado de várias maneiras. E não podemos esquecer que uma separação é um grande, no geral, para a maioria das pessoas é um grande trauma. Então, um casamento é difícil, uma separação é tão difícil quanto, pode até ser mais difícil. Então, a gente aqui está falando de coisas que não são só números. Na prática, elas acabam levando a muito sofrimento. Bem colocado. Vamos aqui continuar com alguns dados. Casais com 50 anos ou mais, né, pessoas com 50 anos ou mais, têm uma taxa de divórcio de 26%. Uhum. Olha que interessante, né? Nessa faixa etária de idade, muitas vezes eles começam a ver os filhos já indo para a universidade, alguns já enfrentam aquele estágio que alguns classificam como um ninho vazio, e nessa fase parece que o casal tolera-se, né, por causa dos filhos, e já que os filhos agora são maiores, ou adolescentes, e começaram a sua vida, ou estão na faculdade, eles falam assim, sabe uma coisa? Agora eu não preciso te tolerar mais. Deixa eu tocar minha vida. Isso é muito triste também, né? E reflete que a relação já não estava muito boa, eu acho que você usou a palavra certa, foi tolerada, né? Não foi trabalhada, foi tolerada. Muito bem, vamos continuar aqui. Qualquer tipo de violência ou abuso responde por 34%. Triste isso. Mas é a realidade. Existe violência em vários tipos, o abuso de vários tipos, e isso surge como motivo de separação, né? E o qual eu penso que é mais do que saudável e necessário, né, para o bem-estar das pessoas, né? A gente está promovendo aqui casamentos saudáveis, não casamentos abusivos. Bem colocado. E a último dado, é você ou sou eu que falo? Eu falei da violência, acho que agora é você. Tá, antes de você me abusar aqui, eu bater. Casos extraconjugais que levam ao divórcio têm uma taxa de 27%. Então, a gente vê os fatores que vão levando o divórcio. E não só o divórcio que está assim, relata a fragilidade assim, da instituição do casamento, dos lares, mas também a qualidade, porque alguns não se divorciam. Uhum. Mas a qualidade não é das melhores. E a gente pode entrar nessa caixa de Pandora do porquê relações não saudáveis se perpetuam, né? Mas acho que o foco aqui não é esse. Mas a gente pode ver que uma relação saudável, de novo, vai exigir de você trabalho, dedicação. Tem uma música famosa, O Amor é uma Planta, né? E eu acredito muito nesse exemplo, porque você tem que cuidar do solo, tem que regar, tem que entender que tipo de água que essa planta precisa, quanta quantidade de luz que essa planta precisa. E aqui a gente vai entrar justamente nessa parte mais de ferramentas, né? Com certeza. E é interessante que nos dias de hoje, principalmente aqui na América do Norte, existem muitas ferramentas para tentar avaliar, averiguar qual é a qualidade do casamento. O nível de satisfação conjugal, etc. Isso, e aqui a gente vai colocar um slide de alguns dos testes que são usados, são feitos, né? Que são adotados para avaliar a qualidade conjugal. E o triste é quando você começa a analisar esses testes, eu quero chamar a atenção do Quality Marriage Index, o último lá, que tem muitos estudos relacionados a ele, né, estudos científicos, que você vê no decorrer dos anos, eu acho que ele foi implementado em 1983, a primeira vez que foi desenvolvido, você só vê, não é uma melhoria. Uhum. Você vê sabe, as pessoas comentando da sua insatisfação no relacionamento que se encontra. Tem um aqui também, que ele é até chamado, né, The Love Test, né, o teste do amor, e mostra como pessoas, elas
julgam que não amam mais os seus cônjuges. Né? Eu acho que esses dados e tantos outros, né? A gente não precisa estar falando disso para falar sobre os desafios do casamento nos dias de hoje, que vão de mídia social, pressões financeiras, pressões sociais, complexidades, abuso, infidelidade, tantas coisas. É só você conversar com seu vizinho, seu amigo de trabalho, é na escola, é no serviço, para você ver quão frágil estão os relacionamentos. E isso é muito triste. E eu sei que esse assunto é tão sério e mais estudos estão sendo feitos. E a gente está preocupado com isso. E é por isso que a gente está conversando aqui, né, sobre a moeda perdida do casamento. Sim. E porque longe a gente não é um casal perfeito. A gente é um casal feliz. Longe de a gente se colocar num pedestal. Jamais, esse não é o propósito aqui. E até no nosso processo aqui, a gente não quer falar de coisas que nós somos bons, nós queremos falar de um ideal. Nós vivemos esse ideal? Não. Não que eu saiba. Não. Aí eu até lembro uma vez, uma discussão, né, que eu tive na sala de aula. E a pessoa perguntou, mas como é que você pode ensinar ou pregar alguma coisa que você não vive? Isso, quem sabe, é hipocrisia. E se eu for ensinar ou pregar só aquilo que eu vivo, eu vou estar pregando, tentando impactar as pessoas a serem como eu. Só naquilo que é bom. E a gente prega um ideal apresentado por Deus. E é esse ideal que a gente caminha e tenta trabalhar. E eu acho que tem que ficar muito claro que a gente está falando de ideais que são também aqui considerados como um processo, né? O que é um casamento feliz? Não é um produto final, porque pode ser que você esteja bem hoje e amanhã vai surgir um problema que você vai ter que trabalhar para melhorar a qualidade dessa relação. Então, acho que a ideia aqui é um processo, né? Como que a gente pode melhorar o nosso casamento que não é perfeito, mas se ele tá bom, ele pode melhorar. Se ele tá com dificuldades, a gente vai tentar mitigar as dificuldades pontuais. Então, não pensa num produto final, eu diria, vamos pensar num processo, numa jornada, quem sabe, né? Uma contínua jornada transformacional. Obrigada. Antes de a gente continuar aqui, eu só queria destacar esse estudo feito pelo Dr. Robert Sternberg, né? Ele é difícil definir o que é o amor, né? E de certa maneira ele apresentou já faz alguns anos, aí quase 40 anos, aquilo que ele apregoa como a teoria triangular do amor. E o que eu acho interessante nessa teoria é que você pode fazer uma autoanálise bem simples e entender também alguns elementos que compõem o amor e fortalecem, né? E um caminho, uma trajetória a ser percorrido. E a gente quer comentar um pouquinho sobre essa teoria, apresentar levemente, a gente não quer fazer um estudo aqui, mas destacar, quem sabe, o que a gente gostaria de chegar ao final dessa jornada da mentoria da moeda perdida do casamento, né? Que as pessoas conseguissem vivenciar. E eu acho que esse é o nosso desejo. Você quer falar alguma coisinha? Não. Você tá muito quieta hoje, tô preocupada. Você tá bem? Eu tô reflexiva. Então tá bom. Ele apresenta o casamento como três elementos. E uma mistura, uma simbiose desses três elementos. O primeiro elemento que ele apregoa é intimidade. O que seria essa intimidade? Eu diria que seria aquele espaço onde a gente pode ser a gente mesmo. A gente pode compartilhar de vulnerabilidade, né? Então você pode ter uma conversa, mas uma conversa íntima seria uma onde eu me sinto confortável para ser eu mesma. Conectado. De mostrar conexão e... Obrigada, conectado. Não, por favor, continue. Essa conexão aonde é uma relação autêntica,
duas pessoas ou mais, no caso do casamento, seria o marido e a esposa se encontrando e permitindo esse espaço, essa janela para o mundo individual de cada um. Então, eu expresso para você meu universo interior, você me expressa seu universo interior e nós caminhamos juntos nesse processo de compartilhar. Eu li uma vez uma definição que a intimidade é despir a alma. É quando você abaixa as guardas, né, e se mostra, né, aos pontos fortes, aos pontos fracos, torna-se conhecido, ser íntimo nesse sentido, né? E ele apresenta que para que haja o amor, né, o amor ele possui esse elemento chamado intimidade. E é um elemento fundamental do amor entre o homem e uma mulher. Perfeito. Já o segundo? Paixão. Geralmente a gente pensa num casamento, essa é uma das primeiras coisas que vem na nossa mente, né? Então a gente pode pensar, nossa, eu sou muito apaixonado pelo meu marido, sou muito apaixonado pela minha esposa, e se não tiver paixão, não tem amor. Então, às vezes a gente tem essa ideia, né? Alguns divórcios acontecem justamente quando essa paixão, esse calor, esse desejo de estar com o outro vai diminuindo com o passar do tempo junto. Então, a paixão é o quê? Esse calor, esse desejo de estar junto, essa parte mais íntima, física. E também envolve a motivação, né? É o drive, né? É a força, é aquilo. Não, eu vou vencer o mundo, a gente vai conseguir, a gente vai vencer o mundo contra a gente, mas a gente vai dar certo. É quase que idealista, né? E faz parte, e é importante, e é crucial no amor, e ele apresenta esse como um dos elementos. E já o terceiro elemento é o compromisso. Né? Essa palavra é forte, hein? Compromisso. É aquela, sabe, eu tô aqui para o que der e vier, né? Faça chuva, faça sol. Eu tô compromissado, sabe? Tem essa palavra compromissado? Eu acho que sim. Então, tá bom. Compromissado, comprometido. Sim. E dá bom, eu tô aqui. Dá ruim, eu tô aqui. A gente vai junto, né? A despeito do que estiver acontecendo. E talvez a gente veja bastante declínio nas relações e aumento do divórcio, grande parte por causa dessa queda no compromisso. A gente perdeu um pouco daquela ideia dos votos matrimoniais, até que a morte nos separe. E aqui eu não tô falando no contexto de violência, não tô falando no contexto de você aceitar tudo e sofrer, mas eu tô falando quando os dois estão na mesma página, esse comprometimento de fazer a coisa acontecer, né? Perfeitamente, né? O compromisso é isso daí, né? A gente vai estar juntos. Não importa o que acontecer, né? Mas hoje parece que os casamentos, eles são descartáveis. Né? As pessoas são descartáveis. Você serve pra mim? Ah, não serve mais. Não tá... Sabe? Deixa eu trocar. Deixa eu descartar. Não sinto mais vontade de ser comprometido. Tchau. Então ele apresenta esse como um dos elementos também do casamento. E agora o que ele vai fazer? Ele vai tentar trabalhar 7 tipos de amor, né? Ali com relação a esses 3 elementos. Então esses 3 elementos eles estão interconectados de uma certa forma para essa teoria. Perfeito. E quando tem um só elemento, ele encara como de uma maneira, quando tem 2, quando a variação, né? Então ele consegue apresentar 7, né? Diferentes expressões do amor, né? E a minha pergunta ao você, quem sabe, ser exposto a esses 7 é: o que você tem vivenciado? Qual desses 7 você se encontra? E aonde você gostaria de se encontrar? Vamos lá? Vamos, bora. Então, vamos para o primeiro. Quando só tem intimidade? Amizade. Então, se eu não tenho paixão, não tenho compromisso, eu só tenho essa conexão, isso daí é chamado o quê? Amizade. E a gente vê alguns casamentos que acontece isso, né? No decorrer dos anos, vai perdendo o compromisso, talvez ou vai perdendo a paixão. Aí que eles viram roommates, né? Viram colegas de quarto. Tem a amizade, tem nessa parte, mas falta os 2 outros elementos. Muito bem colocado. Quando só tem a paixão, ele chama de paixão mesmo, né? É só força, né? Mas não tem intimidade.
e não tem compromisso. E eu acho que a paixão ela é tipo um fogo, que ela precisa de outros elementos para continuar aceso, né? Eu pensaria assim, e a paixão só em si, o fogo, ele pode apagar, mas se ela tem outros elementos, ele pode permanecer. Muito bem colocado. Então, a paixão, como ele define, é quando não tem intimidade nem compromisso. O terceiro tipo de amor, aquele que só tem compromisso, ele considera como o quê? Um amor vazio. Um amor vazio. Interessante essa colocação dele, né? Porque ele fala assim, você só tem um compromisso, né? Mas você não tem paixão pela pessoa e não tem intimidade com a pessoa. Você simplesmente está cumprindo a sua palavra, né? Falta coisa aí, né? Falta, né? Eu lembro, né? E eu cresci, escutei muito disso. Eu não preciso assinar documento nenhum. Eu dou minha palavra e morro pela minha palavra, né? E isso é bonito. Mas tem gente que tem vivenciado isso aí no casamento. Não, eu dei a palavra que ia ficar com ela, eu vou ficar com ela. Mas eu não tenho nenhuma paixão por ela. Não confio nela, não tenho intimidade. Mas tô lá porque eu fiz o quê? Eu dei minha palavra. Eu tô honrando os meus votos. Honrando meus votos, né? Isso é um amor vazio, né? E a gente consegue ver isso daí. E agora ele começa a misturar, né? Então, quando tem paixão e intimidade, ele chama de como? Um amor romântico. Falta o compromisso. É um negócio meio, né? E deve ser muito gostoso enquanto dura, né? Porque é um amor romântico. Mas se não tem compromisso, provavelmente não vai perdurar. Talvez seja aquela coisa assim, maravilhosa de verão. Acabou. Já a outra maneira que ele encara é quando tem intimidade e compromisso, mas não tem o quê? Paixão. Isso é até bonito, né? Companheirismo amoroso. Mas a gente sabe, a gente escuta de casais relatando que se falta essa paixão, falta essa intimidade, tá faltando um elemento fundamental. Então, por mais que seja bom ter um companheirismo amoroso, não é suficiente para ter uma relação completa. Com certeza. Falta aquela paixão, o desejo, a força de trazer o casal junto e estar junto e tudo mais. Sim. Então vamos pro próximo aqui, a maneira que como ele encara. Quando só tem paixão e compromisso e não tem intimidade, ele chama de amor fugaz. E é triste, né? É triste. Eu acho que uma das coisas que eu aprecio muito no nosso relacionamento, e principalmente no momento que nós estamos hoje, essa intimidade, esse abrir-se, falar dos temores, sabe? Não tem mais naquela fase, eu sou Superman, né? Não, puxa, hoje eu não sei como vou fazer, tá difícil. E traz essa cumplicidade. Eu sei que você gosta dessa palavra. Muito. E é um ambiente seguro onde você pode ser você como você é, né? Você pode, tipo assim, olha, eu não sou perfeito, eu não fui bem no trabalho hoje. E você não tem aquela relutância de chegar pro seu parceiro e falar, olha, eu acho que eu pisei na bola de um trabalho. E aí você é recebido numa intimidade onde você não acredita, tipo, me conta mais. Por que te incomoda? Eu acho que isso é um pouco assim, né? Essa questão de você ter essa intimidade de... E agora ele apresenta o amor que se encontra com a paixão, a intimidade e o compromisso, que ele chama de amor consumado. Né? E eu penso que esse seria um amor assim pleno, através das lentes dessa teoria. Sim. Né? É um amor onde você tem intimidade, você tem essa amizade, você tem esse compromisso, estamos juntos, não é passageiro, não é onde o vento me levar, e tem a paixão, aquilo que motiva, que continua a luta, dá força, né? É muito forte isso. E eu queria pontuar que aqui a gente está dando exemplos de como se tivesse zero paixão e um monte de intimidade e compromisso, ou zero intimidade, paixão e compromisso, mas a gente pode analisar
Que áreas que tá talvez baixa, né? Existe um pouco de intimidade, mas não é suficiente. Ou existe um pouco de paixão, mas podia melhorar. Existe o compromisso, mas eu acho que eu podia ter um compromisso mais robusto para nossa relação, para os diferentes aspectos da relação. E a análise vem disso, não é o tudo ou nada. Aonde existe espaço para um desses pilares ser fortalecido. E quando eles estiverem bem robustos, bem fortalecidos, aí eu vivencio esse amor consumado. Acho bem colocado. A gente está falando de uma teoria, claro, a gente está apresentando de forma sistemática, né? Mas não tem, né? Você vai ter níveis de intimidade. Não é no preto no branco ou aquela dicotomia tá dentro ou fora da caixa, né? É aquela parte mais uma espiral, né? Quão mais próximo está do centro, quão da intimidade. E o que está, vamos dizer assim, segurando ou impedindo para que essa intimidade se aproxime mais do centro? O que está afastando essa intimidade do seu centro, né? Ou a paixão, ou o compromisso. Mas eu acho que no final do objetivo é que acho que Deus sonhou que a gente estivesse experimentando, se a gente estivesse olhando por essa teoria, esse amor consumado. E de certa maneira é isso que a gente está tentando se propor nesta série A Moeda Perdida do Casamento. Qual que é a moeda que está faltando para você no seu lar, no lar de alguém que você admira, que você ama, que eles não estão vivenciando esse amor consumado, esse amor pleno? Sabe, a gente precisa trabalhar. Eu gostei de como a Rebeca colocou, né? Não existe casamento perfeito. Mas existe bons casamentos, os quais requerem trabalho. E você fala, não tem trabalho, tá tudo bom. Eu vou te dizer, alguém provavelmente está colocando debaixo do tapete as suas emoções. Às vezes tá bom pra você, mas pergunta pra sua mulher se tá bom pra ela, né? Eu lembro, eu tava ajudando um casal e o senhor, assim, né, falou, não, nosso casamento é muito bom. A gente já tá casado aqui, já tinha um tempo, uns 4, 5 anos, e a gente nunca brigou. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Se nunca brigou, tá tendo abuso. Né? Alguém tá exercendo uma força, né? E a gente não tá falando daquela briga de quebrar panela, de jogar coisa, mas, tipo, as diferenças, só homem e mulher já tem essas diferenças que vai ter um atrito, uma tensão. Com certeza é. Então, a gente muitas vezes acha que conflito por si próprio é ruim. Conflito não é ruim. Ruim é o que eu posso fazer do conflito. E a gente tá falando também de casais que não, esse casal que nunca brigou, também não tá tendo conversas desconfortáveis. Porque às vezes você não briga, mas você consegue sentar com o desconforto e expressar o que não tá legal pra poder melhorar. Então esses casais podem ser, supostamente não estão brigando, mas eles estão sentando com o desconforto e conversando sobre o desconforto. Mas nunca tiver nenhuma conversa desconfortável, nenhuma conversa onde você fala, isso não tá legal, vamos trabalhar, alguma coisa tá errada. E no final, o que está acontecendo provavelmente eles estão enchendo o copo deles de água, né? Não, vou ficar quieto, não quero arranjar confusão. Não quero brigar. Não quero brigar, vou ficar quieto. Mas ao você encher gota a gota, vai chegar um momento que vai transbordar. Tem uma coisa em saúde mental que a gente fala muito, né? Se você não tá tratando o problema te pega depois. De alguma forma ou de outra. E eu acho que no casamento, nas relações amorosas, é a mesma coisa. Se você não tá resolvendo o problema vai aparecer de alguma forma ou de outra daqui a pouco, lá na frente. Aí a gente vê o casal que se separou depois que os filhos saíram de casa. Um exemplo clássico. Não resolveu o conflito. A hora que você tem oportunidade... E só para deixar claro aqui, o que a gente está propondo, a moeda perdida do casamento, não é para casais que estão se separando. Bem colocado. Né? Não é só para casais que estão se separando. Não, a gente quer o quê? Fortalecer os casais que já estão bons. Né? Esse é um objetivo também, né? E nesse fortalecimento através de uma experiência em grupo, fortalecermos uns aos outros. Que é um adicional bem especial, né? Essa questão da gente estar em grupo, conversando em grupo, trabalhando em grupo. Temos as mesmas lutas, temos os mesmos desafios. Então, a moeda perdida para o casamento, ele visa ajudar aqueles, quem sabe, precisam de uma certa ajuda, né? Que precisam de uma atenção, ir para emergência, vamos dizer. Mas acho que mais focado do que isso, porque muitas vezes esses casamentos que estão
em emergência, vamos colocar nessa analogia, eles precisam de um tratamento mais drástico, né? Um aconselhamento por profissionais, mais intenso, analisar coisas específicas, né? Então, eu não quero que ninguém pense que, não, agora encontramos a salvação do casal que está se separando. Essa não é a proposta, estamos longe disso. E, infelizmente, eu não faço milagres. Né? Você não faz milagres, né? É a realidade, requer trabalho. Mas é o quê? Para amadurecer, fortalecer, melhorar outros casamentos. E eu queria pontuar que, por mais que aqui não vai ser um tratamento intensivão para alguém que está quebrado, né? E precisando talvez de uma emergência, Intervenção, né? uma intervenção, mas os princípios norteados nessa jornada poderão sim ajudar casais que estão com problemas sérios, porque a gente vai pontuar pilares, moedas que são pro casal. Então, aonde você se encontra, talvez seja um dilema para você vir para cá, para esse grupo, mas ao mesmo tempo ele vai trazer ferramentas valiosas. Vamos falar um pouquinho do como vai ser Obrigada. a moeda perdida do casamento, e se a gente tivesse um subtítulo, ele seria Fortalecendo e Vivenciando um Casamento Pleno. Né? Estamos em direção àquilo. O primeiro ponto que a gente quer destacar é que esse processo ele começa com um check-up. Um check-up do relacionamento. Esse check-up é feito de um questionário científico que analisa vários elementos e aspectos do casamento, e um questionário que já foi aplicado milhares de vezes, né? Para aplicar esse questionário, eu e a Rebeca tivemos que fazer um curso aí de 3 ou 4 dias intensivos, né? Para sermos credenciados, para não só aplicarmos esse teste, né? Não gosto da palavra teste, né? Esse check-up, né, do relacionamento, mas também entender os resultados e interpretar esses resultados, né? E ajudar o casal, né? Então, quando as pessoas que forem participar da Moeda Perdida do Casamento, eles vão ter acesso a esse check-up, né? Cada cônjuge vai receber individualmente o link, obrigado, para responder as questões. Ao finalizar, os dois responderem, 2 relatórios são criados. Obrigado. E um relatório a gente disponibiliza para o casal e um relatório fica para nós, né? Então o casal ele vai conseguir analisar, dar uma olhada, e nós também temos uma ideia qual que como se encontra, né, o relacionamento, como se dá, né, está a qualidade do relacionamento, a compatibilidade, quais elementos que, quem sabe, precisam ser intensificados para ser melhorados, que elementos que estão indo bem, né, que precisam ser apreciados, né? Então, esse acho que é um dos pilares essenciais desse teste. E esse teste, ele tem vários, acho que tem 6 ou 8 idiomas nesse exato momento. Então eu já apliquei esse teste só em português, já apliquei ele em português, já apliquei para casais que falam idiomas bilíngues. Então é muito bom. Mas não é só isso, né? Não, esse é o primeiro ponto. Primeiro, a gente vai ter um livro de exercícios de casal, né? Um workbook. Né? Esse workbook ele vai ter materiais complementares às 10 moedas e com exercícios. Então a gente faz a mentoria juntos, né? Tá ali, e aí a pessoa vai ter atividades. Homework, né? A lição, a tarefa de casa, para sentar e conversar. Né? É claro que até as primeiras moedas eu vou tentar ajudar a como conversar, sim, a como, quem sabe, lidar com conflitos, acho que até as 2 primeiras moedas, para tentar potencializar esse trabalho do casal
caminhar por esses exercícios. E se não ficou claro até agora, esse processo é um processo que a gente chama em inglês de hands-on, é um processo prático. Então não são aulas que você vai aprender uma teoria e acabou, não. É uma jornada onde você vai ter a possibilidade de aplicar ferramentas desde o primeiro dia. E bem colocado, né? Porque o formato não vai ser nem esse formato que você está assistindo agora, Não. que é um vídeo que você é passivo, né? A gente vai estar no formato de Zoom, grupo fechado, grupo limitado, Uhum. né? E aonde vai ter um compromisso de nós vamos assinar todos juntos para participar desse grupo, um compromisso de respeito, Sigilo. de participação, envolvimento, né? Eu já estou fazendo, acho que mentorias há uns 5 ou 6 anos, né? Mentorias individuais, mentorias em grupo e mentorias grandes, né? Uma vez eu tive um grupo quase de 70, 80 pessoas numa mentoria. E o que é triste muitas vezes é que e eu sempre fiz mentorias sem ter nenhum custo, né? E todo mundo fala, você tá errado, né? E eu entendo mais e mais hoje, mas você fazia mentorias ali, você se preparava, se dedicava, as pessoas vinham, aí faltava a pessoa não levava a sério como deveria, né? Eu acho que a moeda perdida do casamento, ela tem uma proposta um pouco diferente das outras mentorias que a gente já teve. Você individualmente, eu individualmente, ou como casal, né? A gente precisa de pessoas que estejam comprometidas, né? Que tenham paixão pela trabalhar no casamento, estejam dispostos a ter uma experiência íntima. Sim, e estejam dispostos a estar presente e fazer o trabalho. Bem isso mesmo. Então, vamos ter o livro de exercício, e aí a gente vai ter 10 mentorias em grupo. E a gente vai passar aqui rapidamente as 10 moedas. É interessante que, na maioria das vezes, nessa série 10 moedas, a gente não tem compartilhado quais são as moedas. Aqui a gente já está falando, ó. Logo de cara. As 10 moedas que a gente vai trabalhar são essas. Essas são os tópicos das 10 mentorias, né? Mentorias de 1 hora, de 1h15, cada uma delas, né? Que vão ser seguidas com livro, e trabalho durante a semana até a próxima mentoria, né? Então a gente está falando aí quase de 3 meses de processo juntos, Sim. né? É uma dedicação, um compromisso da nossa parte, um compromisso da sua parte que quer participar, mas acho que vamos passar rapidinho quais são os tópicos. Primeiro a gente trabalha com a comunicação, compartilhando sentimentos e compreendendo um ao outro. É legal que a gente comece com esse pilar porque ele vai saborear os próximos, né? Resolução de conflitos, sendo capaz de discutir e de resolver as diferenças. E acho que isso vai ser importante até para os exercícios. Estilo e hábitos da parceira, do parceiro, apreciando a personalidade e hábitos um do outro. Muita gente quer mudar as pessoas em vez de celebrar as diferenças. Spoiler alert! Administração financeira. Nossa, eu vou dar uma paradinha aqui porque um dos fatores dos fatores apresentados nas pesquisas sobre divórcio são questões financeiras. Ou a questão financeira ela está liderando, né, o divórcio, ou ela traz a pressão sobre outros problemas que já existiam, né? Ela amplia a situação, né? A pressão não ter dinheiro, como administrar. Aonde vai gastar, onde não vai gastar. Quem sabe uma falta de sabedoria de como lidar com o dinheiro, né? E um dos cônjuges de quem sabe ser mais mão aberta, outro mais mão fechada. Eu sei que aqui em casa eu sou mão aberta muitas vezes. Spoiler alert. Isso daí é só pra mentoria, né? Mas administração financeira, né? Concordando nas questões financeiras e orçamentárias, né? Atividade de lazer, mantendo bom equilíbrio nas atividades conjuntas e separadas. É importante se divertir, né? Importante brincar, ter prazer. E eu acho legal que esse ponto é em casal e também respeitar a individualidade. Famílias e amigos, sentido bem a respeito do relacionamento com parentes e amigos. E a gente sabe que tem muita tensão com relação a isso em vários relacionamentos. Papéis no relacionamento, concordam em como partilhar a tomada de decisão e as responsabilidades.
especialmente as responsabilidades dentro de casa, pode ser um processo de muita tensão para os casais. Filhos e paternidade, né? Concordando com as questões relacionadas a ter filhos e como criá-los, né? E às vezes é lidar com a impossibilidade de ter filhos em certo momento da vida, Com né? certeza. E essa é a última das moedas, crenças espirituais, mantendo os mesmos valores e crenças religiosas. E aí, o que vocês acharam dos temas? Das moedas? Eu tô assim, ó, empolgadíssima, não vejo a hora de a gente começar essa mentoria. E eu sei que esses assuntos, né, dá lá pra fazer a moeda perdida da comunicação. As 10 moedas ligadas à comunicação, as 10 moedas ligadas a crenças espirituais, 10 moedas... Mas aí seria uma jornada muito longa. Mas aqui a gente está tentando, não é resolver problemas, como você falou, mas é apresentar ferramentas. Ferramentas, isso mesmo. Áreas em que você deve trabalhar, que no seu casamento você deve trabalhar, para você viver esse casamento pleno, né? Fortalecendo e vivenciando um casamento pleno. E às vezes você acha que você está muito bem numa área e o teste vai mostrar que talvez existe uma incompatibilidade dentro da sua casa que você nem sabia antes, ou qualquer que seja a questão, aqui vai ter ferramentas, um momento para processar, um momento para digerir e como colocar na prática algo para nutrir cada uma dessas 10 moedas. E não para por aí. Tem o quarto e último elemento da nossa jornada. E esse quarto e último elemento são 2 sessões privadas de 30 minutos cada uma. Então, por essa razão que até os casais têm que ser um grupo limitado para a gente dar conta, né, de nosso calendário, né, que você trabalha o tempo integral, eu trabalho o tempo integral, de dar assistência para esses casais, né. A gente até falou que seria no máximo 10 casais, a gente está orando, porque a gente viu que, quem sabe, o desejo de mais pessoas ultrapassava 10 casais, então a gente está vendo como vai ser. A gente vai dar oportunidade para você se manifestar, se você quiser fazer parte dessa jornada. Então, são 2 sessões privadas, né? Então, nessa uma primeira sessão, no começo da jornada, aonde o foco vai ser o check-up, né? O foco é pegar, né, o check-up do relacionamento, do Prepare and Reach, né, e chegar assim, ok, o que você viu do seu relatório, do seu check-up, né? A gente vai perguntar para você, é surpreso? Que áreas que você percebe que você deve focar, né? E ter uma conversa franca, né, amorosa, para que você e o seu relacionamento possa vivenciar aquilo que Deus planejou, né? Então, essa seria a primeira sessão, né, privada. E qual que seria uma segunda sessão privada? Qual que seria, que momento que ocorreria essa segunda? No final da mentoria, né? Depois a gente ter passado pelas 10 moedas para ver como que tá a relação, fazer um segundo, não seria um segundo check-up, mas um follow-up do processo da jornada. Com certeza. E quem sabe nem precisa nem terminar, mas ali nos finais, ó, estamos chegando nos finais, como que você tá e tudo mais. Mas quem sabe um casal chega assim, olha, tá na terceira, quarta, a gente precisa usar a nossa moeda aqui agora. Especialmente se você vê que é nesse pilar onde você tá tendo maior dificuldade, é ali que a gente faz a mentoria. Individual, né? E essa é a realidade. Desculpa, a sessão privada na mentoria. Sessão privada, né? Que seria provavelmente nós dois, dependendo do caso, né? Da situação, porque muitas vezes vai precisar. A gente, nessas sessões, já vai ter momentos que vai ser eu com os homens, você com as mulheres, e quem sabe vice-versa, né? Mas a gente quer dar essa atenção, esse cuidado. E eu sei que, dependendo do seu calendário também, se a gente perceber que alguém precisa de mais atenção, eu sei que você faz atendimentos a indivíduos e a casais, né? E quem sabe, ou até recomendar alguém para que eles possam, com certeza, chegar, se você no seu calendário não está disposto, não tem condições de atender mais pessoas, né? E se a gente vê que existe uma atenção que precisa ser dada além, a gente vai pontuar com carinho, com certeza, né? Às vezes até o próprio casal vai notar, olha, eu acho que a gente precisa de mais suporte e a gente pode dar essa assistência adicional. Muito bem, essa foi uma visão geral, uma certa introdução, o porquê dessa moeda do casamento, aonde a gente quer chegar.
e como ela vai funcionar, tá bom? Vai ter mais informações na descrição do vídeo. Aqueles que quiserem participar, né? Você vai poder mandar uma mensagem direta para a gente, aí via as mídias sociais, a gente vai entrar e dar mais informações, detalhes, né? E dependendo aí da quantidade de pessoas, ou a gente vai ver a possibilidade de abrir uma segunda sessão, ou montar uma posteriormente, né? E abrir grupos conforme a necessidade. Uhum. É um investimento da nossa parte, vai ser um investimento da sua parte, no seu relacionamento, que vai precisar de dedicação, atenção. E o nosso desejo é que você possa ser feliz, que você possa vivenciar o plano de Deus para a sua vida. Algumas palavras finais? Só dizer que se você está interessado, a gente do lado de cá, a gente está super empolgado para começar essa mentoria e dar o suporte que você precisa. A gente vai dar o nosso melhor nesse processo. No final, eu creio piamente que o casamento ele deve apresentar uma experiência que não sempre, né? A gente não consegue vivenciar isso, mas ter momentos onde a gente vai experimentar o que vai ser a eternidade, né? E eu tenho ainda uma teoria, uma convicção pessoal, talvez você não vai acreditar ou concordar ou não, e tá tudo bem, continuamos amigos, é que o casamento ele reflete o próprio Deus. O Deus bíblico é um Deus comunal, ele vive em comunhão de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo, se fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, fomos criados para viver nesta comunidade íntima, onde tem compromisso, intimidade e paixão. Então, quando temos um casamento pleno e temos essa oportunidade, eu creio que nós refletimos aquele que nos criou. O Deus que nos criou, que vive e existe em comunidade, né? É um Deus comunal. Então, nosso desejo é que Deus possa abençoar o seu lar, a sua família. Quem sabe não vai ser para você agora, por questão de tempo, por questão financeira, mas você tem as 10 listas, você pode, quem sabe, buscar aí leituras, vídeos, tem muito material bom, né? Muito material bom, não é falta de material. A diferenciação não é só o conteúdo que vamos apresentar, mas é o processo. Como você falou, hands-on, né? É o trabalho juntos, é a discussão em grupos, é os livros de exercícios, é o check-up, que é algo que vocês estão nos dizendo, não é nós que estamos dizendo para vocês, né? É as sessões privadas. E nós temos orado para que Deus possa abençoar aqueles que a gente vai ter o contato e a oportunidade de influenciar e que vidas possam ser transformadas. Que Deus te abençoe e espero vê-lo, espero vê-la na nossa série, nossa sessão, A Moeda Perdida do Casamento. Até! A Moeda Perdida, com Rebeca e Douglas Pereira.